Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui na presença do Senhor, que há de manifestar a glória dele, o seu poder na sua vida e na vida daquelas pessoas que compõem a sua família. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre sua casa e nos dê o shalom dele, a paz dele, a saúde dele, a proteção dele, a prosperidade dele sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós queremos te glorificar nesse dia, agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de desfrutar da tua palavra, ó Deus, nas nossas vidas. Que hoje nós possamos, ó Deus, ser alcançados pelo poder do teu Santo Espírito que há de ministrar nos nossos corações a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, agora põe a tua mão sobre essa pessoa que está nos assistindo, abençoa a vida dela, abre a mente dela, Senhor, toca no coração dela, em nome de Jesus, e que a glória do Senhor invada essa vida, essa casa, essa família, ó Deus, em nome de Jesus, e coloque as trevas para longe, ó Deus, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E nós declaramos que essa vida é do Senhor Jesus, que essa família é do Senhor Jesus e que nós estamos aqui para servir a Ti, ó Deus, para honrar o Teu nome e para Te louvar por tudo quanto o Senhor já tem nos feito até aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, continua a cuidar de nós, continua, Deus, a nos levar na direção do autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos a Ti. Amém, amém e amém. Primeiro livro do profeta Samuel, é um texto bastante conhecido e acaba sendo muito recorrente para nós pastores. Deus tem uma palavra para o teu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, versículos de 6 a 8, eu quero ler só com vocês. Davi, está escrito aqui, ficou profundamente angustiado, pois os homens dele, o exército dele, que se compunha de 600 homens, falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, que os amalequitas tinham feito prisioneiros. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até aí, que Deus nos abençoe com essa leitura. Segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, na hora do almoço, eu estava lá no shake, como eu faço costumeiramente, todos os dias, e uma jovem dentista me disse o seguinte: puxa vida, Wilson, é segunda-feira hoje, e você está vestido assim? Aí eu disse para ela o seguinte: se eu não cuidar de mim, quem vai? Em outras palavras, se eu não me animar logo no início da semana, como é que será que eu vou estar no final dela? É claro, gente, que uma roupa não faz uma pessoa, mas o animar-se a si mesmo faz. A gente depende muito do que nos acontece e das pessoas que nos cercam para nos sentirmos animados. Mas o que acontece quando as coisas começam a dar errado e as pessoas que nós esperávamos que nos apoiassem se voltam contra nós? É justamente isso que está acontecendo aqui com Davi. O pano de fundo, que nós não lemos, mas que talvez muitos de vocês já conheçam a história, é o seguinte:
Davi, ainda adolescente, derrota o campeão dos filisteus, o gigante Golias. A partir daí, aquilo que se esperava ser uma vida de glória para Davi se tornou um pesadelo para ele, porque o rei Saul passou a persegui-lo, porque ficou com ciúmes de Davi, já que o povo celebrava mais a Davi do que a ele, que era o rei. E Davi então passa a ser um fugitivo. Nessa fuga, Davi chega à caverna de Adulão. E quando se soube, umas pessoas souberam que Davi estava nessa caverna, 400 homens que estavam em dificuldades, endividados e descontentes com a vida que tinham, se unem a ele. E Davi acaba se tornando o líder deles. Está lá nesse mesmo livro, 1 Samuel, no capítulo 22. Por ironia do destino, vamos dizer assim, entre aspas, Davi e esse exército de párias da sociedade se vê obrigado a se unir aos filisteus. Ele que anos antes tinha derrotado os filisteus, agora se une aos filisteus. E quando os filisteus decidem lutar novamente contra Israel, os comandantes do exército filisteus, desconfiados de que Davi iria traí-los nessa empreitada, fazem o quê? Resolvem mandá-lo de volta para Ziclag, que era a cidade onde Davi e o seu exército viviam. Mas quando eles chegam lá, encontram-na destruída. Os amalequitas haviam atacado e saqueado a cidade enquanto eles estavam fora. E esses amalequitas acabaram levando as mulheres, os jovens e os velhos, os idosos, como prisioneiros. Aí o bicho pegou para Davi, porque os rejeitados, aqueles 400 homens, que nessa ocasião já eram 600, aqueles homens que eram rejeitados, párias da sua, passaram a rejeitar Davi naquele momento. Pensa numa situação complicada, ser rejeitado por um grupo de rejeitados. É o ó do Borogodó, como a gente iria dizer hoje. Já não é muito fácil se sentir animado tendo gente apoiando. O que dirá quando as pessoas que deveriam ajudar se voltam contra? Mas a Bíblia diz que Davi, mesmo profundamente angustiado, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Gente, está aí uma coisa que nós precisamos aprender a fazer: nos fortalecermos no Senhor quando o bicho pega e a gente não só se sente só, mas fica realmente só. Outra versão diz que Davi encontrou ânimo em Iavé, o Senhor seu Deus. Davi falou consigo mesmo: o quê? Eu não vou me afundar nessa angústia não. Eu vou levantar a cabeça, consultar Deus e descobrir o que eu tenho que fazer. Há momentos, há fases na vida em que nós precisamos nos convencer de que a situação pede uma tomada de posição, pede um ato de fé. O que não falta na vida são situações e pessoas para nos colocar para baixo. E o que a gente tem que fazer nessas horas? A gente tem que se animar, a gente tem que falar consigo mesmo e dizer: eu não vou deixar que isso me afete mais do que já me afetou. Agora é bola para frente. O problema de muitas pessoas é que, ao invés de se animar, de falar consigo mesma, de se aprumar, ficam
falando com pessoas. E essas pessoas normalmente não têm nada a nos dizer além daquelas frases prontas de efeito, que pouco ou nada nos acrescentam. Isso quando não falam bobagens que nos deprimem ainda mais. Deixar o nosso ânimo na mão dos outros é a pior coisa que se pode fazer. É extremamente desastroso. Davi estava numa sinuca de bico. Os seus homens queriam apedrejá-lo porque precisavam culpar alguém. E Davi era a bola da vez. Mas Davi, ao invés de se entregar, ao invés de se encolher, ao invés de se culpar, ele busca forças, ele busca ânimo, ele busca coragem, ele busca disposição no Senhor. É claro que eu não estou falando de vencer uma doença física com um pensamento positivo. Não é disso que se trata a questão aqui, nem é disso que trata o texto. O texto trata de não nos deixarmos abater emocionalmente por circunstâncias ou pessoas que querem nos colocar como responsáveis pelo que está acontecendo. Davi não tinha culpa dos amalequitas terem feito o que fizeram, mas os seus homens o culparam a si mesmo. E toda essa pressão faz a pessoa pensar que a culpa seja dela mesmo. A pressão é tanta que a mente da gente acaba absorvendo e achando que é verdade. A nossa mente nos trai muitas vezes. É aquela hora em que a gente tem que balançar a cabeça como se quisesse que esses pensamentos saíssem dela, fossem embora, para dar lugar a pensamentos mais produtivos. Às vezes a única pessoa que a gente tem para conversar é com a gente mesmo. É uma luta na mente, uma luta de pensamentos. A gente não pode deixar que coisas negativas, palavras, pensamentos, circunstâncias ruins ofusquem aquilo que pode ser a resposta para o nosso dilema. Se a gente deixar que o negativismo tome conta da nossa mente, Deus não consegue nos mostrar a saída. Davi não era desse tipo. Ele havia aprendido a lidar com a mentalidade negativa. De que forma? Se fortalecendo no Senhor. A história de vida dele até ali não tinha sido fácil. Ele nunca pôde depender dos outros para se sentir animado, para se sentir encorajado. Ele foi colocado como pastor de ovelhas antes de ser ungido por Samuel como rei de Israel. E essa atividade é uma atividade muito solitária. Você fica lá, você e bicho só. É uma atividade muito solitária. Naquele tempo, ele passava muito tempo sozinho, e uma pessoa que passa muito tempo sozinha, das duas uma. Ou ela supera isso com a ajuda de Deus, ou entra em depressão profunda, fica louca. E isso é uma escolha. Ir para Deus ou ficar louco é uma escolha. Davi venceu todas as lutas emocionais pelas quais passou, porque buscava a Deus, ou buscava em Deus, força, coragem, ânimo para isso. Eu não sei como ele fazia, mas eu faço assim. Eu profetizo bênção sobre a minha vida, a minha própria vida. Eu profetizo coisa boa para mim mesmo, ao invés de ficar me torturando psicologicamente com palavras e pensamentos negativos, malignos. Eu encorajo a mim mesmo, reafirmando o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E o que ela diz ao meu e ao seu respeito? Que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro e não de nos destruir. Que Deus é maior na nossa vida do que qualquer um.
é maior do que qualquer coisa. Davi não era arrogante a ponto de dizer que ele conseguia encarar tudo por si mesmo. Não, nem eu. Eu sei que por mim mesmo eu não tenho poder para isso, mas Deus tem. É de Deus que vem a força, o ânimo, o encorajamento que nos permite não ir para o fundo do poço ou sair do fundo do poço. A palavra de Deus nos dá todo o ânimo que a gente precisa. Ela nos diz que Deus é por nós, que Ele está conosco todos os dias, que Ele transforma a maldição que tem sobre a nossa vida em bênção, que Ele nunca nos abandona, que nada nos faltará, etc, etc, etc. Isso não é pensamento positivo, gente, são promessas de Deus para nós. Ao invés de a gente ficar se martirizando com pensamentos que só nos destroem, pense nas promessas de Deus, ore a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus tudo foi criado. A palavra de Deus cria, constrói, abençoa, cura, transforma, liberta, salva. Ela muda o cenário de caos, de confusão, de desespero, de morte, que muitas vezes é a mente das pessoas. A palavra de Deus nos anima a olhar para frente e a deixar o que passou para trás. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Isaías 54. Isso é, o inferno pode tentar o que quiser contra nós, que não vai funcionar. O Salmo 18 diz que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Se você quiser ver isso que eu estou falando como uma caixinha de promessas, que seja, é a palavra de Deus. Diga a si mesmo o que diz o Salmo 20, verso 7. O que está escrito lá? Está escrito que alguns confiam em carros e em cavalos, mas nós que temos Deus na vida, precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diz que nós podemos superar qualquer coisa quando é Deus que nos fortalece. Eu tudo posso, né? Eu posso superar qualquer coisa pela força do Altíssimo que age dentro de mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, diz o Salmo 27. E o Salmo 27 continua dizendo: quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, prestem atenção nessas palavras, mesmo assim estarei confiante. É assim que a gente se fortalece no Senhor, com a palavra de Deus. Ele abrirá caminhos no deserto, rios no ermo. Ele fará o que for preciso para que você e eu cheguemos onde Ele planejou que chegássemos. O que quer que você esteja passando não é o fim. O Deus que você serve é que tem a palavra final sobre tudo e todos. Se Davi tivesse se entregado à angústia ao invés de buscar forças no Senhor, provavelmente o pessoal teria o apedrejado ali mesmo. Nessas alturas, como eu disse, o exército de Davi não era mais 400, eram 600. Agora, imaginem 600 homens amargurados, homens broncos, daqueles que agem impulsivamente, revoltados com a situação, olhando para você com aquela cara de que você me paga. Meu Jesus, não é bolinho não. Mas Davi não se fez de vítima não. Ele sabia que havia uma saída para aquela situação. Ele sabia que Deus era com ele e não deu outra. Ao invés de ficar escutando as acusações amarguradas de seus homens, Davi vai se fortalecer no Senhor. Ele fala com Deus e pergunta se deveria ir atrás dos amalequitas, e Deus dá o sinal verde.
Pode ir que você vai alcançá-los e vai libertar os prisioneiros. É isso que acontece quando nos fortalecemos com a palavra de Deus, ao invés de ficar nos dando ouvidos ao que as pessoas dizem, ao invés de nos encolhermos angustiados. O que acontece? Deus fala com a gente e a gente pode seguir em frente. Na verdade, Deus nos motiva a seguir em frente. Quem tem Deus na vida não precisa ficar mal para sempre, não precisa ficar triste para sempre, não precisa ficar angustiado para sempre, não precisa ficar perdido para sempre, como se fosse a palavra final na sua vida. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é consolo para nós, é bússola, ela nos dá direção, ela é bálsamo, ela nos cura as nossas feridas. A palavra de Deus é puro ânimo. Levante-se e prossiga. Essa é a mensagem do Evangelho. Não fique prostrado, prostrada diante de uma situação ruim. Não se entregue sem lutar. Não escute o ruído que está à sua volta. Não deixe que o negativismo tome conta da sua vida. Levante-se e siga em frente. Anime-se. Não espere que os outros façam isso por você. Não espere que as circunstâncias melhorem para você se animar. Anime-se para que as circunstâncias melhorem. Fortaleça-se no Senhor. Encha-se com a palavra de Deus para que as circunstâncias melhorem. É assim e só assim que a vida anda. O que acontece com a maioria de nós é que a gente é massacrada por coisas ruins que a vida nos impõe. E às vezes, quem está sendo massacrado por essas coisas ruins, ela não tem um contraponto, não tem um contrapeso para encarar isso. A pressão externa só pode ser vencida se houver uma pressão interna maior do que essa daqui. Então essa vem, mas aqui dentro existe algo maior que põe essa para correr. É por isso que Davi se fortalecia no Senhor, cheio de Deus. O que vinha de fora não o detinha e nem o destruía. Animar-se significa colocar a alma em movimento. Tem a ver com sopro, com ar, com brisa. Tem a ver com o Espírito Santo que sopra onde quer e para onde quer. Ânimo, portanto, gente, significa ser dirigido pelo Espírito Santo para onde Deus quer. Animar-se significa enfrentar com fé, com a certeza da vitória, aquilo que está lhe impedindo de seguir em frente. Eu gosto muito do verso 4 do Salmo 23, onde diz que ainda que eu ande, ou ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por que eu gosto? Porque Davi, ele não coloca o vale da sombra da morte como um lugar definitivo, mas como algo temporário. O ânimo nos ajuda a ficarmos bem enquanto as coisas ainda não estão bem. O ânimo nos mantém íntegros, inteiros, nos mantém na luta enquanto as coisas ainda não estão resolvidas. Davi pensou o seguinte: do jeito que as coisas estão, todo mundo aqui me xingando, me ameaçando, isso, nós não vamos chegar a lugar algum com isso. Esse chororô todo, essa amargura toda, só vai piorar a situação. Às vezes a gente tem que dar um basta nisso e se levantar. O que ele fez? Eu vou me fortalecer em Deus. Eu vou consultar o meu Deus e ver o que acontece. Deus, o que eu faço? Vou atrás deles? Vai, e vai recuperar tudo que foi levado. Foi assim que Davi agiu. Davi não era um sacerdote, mas sabia que tinha uma unção sacerdotal sobre ele. Você, meu querido, minha querida, pode não ser um pastor, uma pastora, pode não ser um sacerdote no sentido nosso aqui, atual,
mas saiba que há uma unção sacerdotal sobre a sua vida, e você não precisa de mim, nem de ninguém para consultar Deus sobre o que fazer na vida. Você só precisa se animar e consultar Deus. Você tem autoridade para isso, você tem acesso a isso, você tem direito a isso em Cristo Jesus. Anime-se, encoraje-se, levante-se e consulte a Deus. Mantenha-se animado, encorajada, mantenha-se em pé enquanto as coisas ainda não estão bem. A sua vitória muitas vezes depende disso, de você se manter animada, encorajado, em pé, porque quem está desmotivado, quem está desencorajado, quem está desanimado, nem consultar Deus consulta. Fica curtindo a sua derrota, deixando assim a situação piorar ainda mais. E Deus não tem como fazer as coisas enquanto a gente não se mexe. Essa palavra é para você que tem a tendência de se entregar ao desânimo, de se entregar à derrota, de se entregar ao negativismo. Não faça isso. Dê a volta por cima. Como? Animando-se em Deus, fortalecendo-se na palavra de Deus. Vocês ouviram quantos versículos eu citei aqui? E receba de Deus o poder, a força, a direção para vencer. Se você não agir como Davi, você não vai conseguir recuperar o que lhe foi tirado. Pode ter sido a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus bens, a sua dignidade, a sua reputação, o seu emprego e até mesmo a sua fé. Com desânimo, ninguém recupera nada, mas se fortalecendo na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Receba essa palavra no seu coração e não deixe que nada, absolutamente nada, nem ninguém desmotive você. Você tem um Deus dentro de você que cuida de você. Você tem um Deus dentro de você que é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que as circunstâncias que estão pressionando você, muito maior, infinitamente maior. Que Ele te ajude, que você se aprume, levante-se, erga a cabeça e siga em frente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.